Parte 2: A vida em outras dimensões. Mestres ancestrais. Havia tido tantas experiências, mas agora estava bem consciente das minhas limitações. Eu estava na fronteira de um mundo que era muito maior do que até agora eu tinha explorado. Sabia sem dúvidas de que havia muitos mundos extraordinários lá, dimensões que estavam no coração de todos os sonhos e desejos humanos. Eu estava frustrado pelo fato de não conseguir entrar mais profundamente. Eu precisava de ajuda. Tudo o que podia fazer era me fixar em minha rotina de meditação. Eu estava cansado de ler livros sobre qualquer coisa referente à espiritualidade e ansiava por conhecimento de primeira mão. Eu não tinha tempo para professores, autores, religiões, filosofias ou qualquer outra coisa espiritual. Media tudo por uma experiência que tive muitos anos atrás, que logo irei relatar. Uma experiência que me disse que a única orientação que eu podia confiar vinha de mim mesmo. Até agora, a meditação tinha me dado meios para me conectar, tinha me dado soberania, confiança e inspiração. Ideias não eram substitutas para a experiência. Eu sabia que ideias, fossem científicas, religiosas ou filosóficas, nunca funcionaram a longo prazo e eram muito estáticas para se adaptar à realidade de um universo em estado de contínua mudança. Foi essa realidade em constante mudança do agora que eu achei mais atrativo na vida. A incerteza e a aventura abrigada nela. Era a batida de coração da minha vida. A realidade era meu mantra-chave. A ideia de Deus era inaceitável porque estava soterrado com os conceitos das pessoas. Apesar de rejeitar qualquer coisa que eu considerasse externa, eu secretamente ansiava há muito por uma direção. Mas tinha que ser de primeira mão, não processada, autêntica e original. Mas por mais ansioso que estivesse, não recebi nada vindo de dentro. Na minha meditação tentei unir o observador com o observado, a singularidade ao estado exaltado de consciência, que eu sabia existir porque já o havia experimentado antes, quando ele se apoderara de mim. Ele tem caminhado ao meu lado como uma presença silenciosa desde então. Quando essa presença entrou em minha vida, eu já meditava por vários anos, enquanto estudava Belas Artes em Hamburgo no início dos anos 70. Todas as manhãs levantava no alvorecer, passava uma hora inteira em meditação, meia hora praticando asanas de yoga e outras 2 horas em meditação. Estabeleci uma rotina de 4 a 5 horas diárias por quase um ano, mas nada aconteceu. Dentro de mim estava escuro. Nenhuma revelação se apresentou e a maior parte do tempo eu lutava para subjugar meus pensamentos e lutava contra o sono. No final, me tornei irritado, frustrado, ao ponto de ficar ressentido e com raiva. Decidi largar toda essa coisa de meditação com uma fantasia inútil, e ao invés disso, devotar todo o meu tempo a aproveitar ao máximo minha vida de estudante. Vivia em um pequeno apartamento estudantil naquele tempo. Minha vida ascética foi substituída por uma modesta forma de hedonismo, limitado apenas pelo fato de que eu era muito pobre. Cada quarta-feira, do outro lado da rua onde eu morava, tinha um pequeno mercado, onde criei o hábito de comprar pão, queijo e frutas. Eu estava afeiçoado ao leve cheiro de pão e o forte odor de queijo, que comprava toda semana da mesma mulher. Se tornou um ritual preparar uma grande caneca de café forte e tomar junto com o pão e queijo no café da manhã antes de ir para a faculdade. Esta manhã não foi diferente. Cortei 2 partes de meu pedaço de pão e, sem colocar manteiga, coloquei um pedaço de queijo. Enfiei na boca como um homem das cavernas, faminto, engolindo o café quente da minha caneca. Aproveitava o fato de ninguém estar olhando e que eu podia satisfazer meu apetite da mesma forma que só os animais sabiam fazer. Então, quando dei uma segunda grande mordida, algo de extraordinário aconteceu.
Eu me tornei consciente. Baixei meu sanduíche, senti como se alguém tivesse desligado o tempo. Vi o quanto eu parecia rude, enchendo a boca e satisfazendo meus instintos básicos. Tinha perdido a relação com meu sanduíche e minha caneca de café. Baixei minha caneca. De alguma forma, ela não pertencia mais a mim. Nem minhas mãos, tudo pertencia a algo mais. Então houve uma quietude, como um cobertor quentinho, mas havia uma presença. Ele falou para mim sem palavras. Aí está você. Não era uma voz, era como um reconhecimento de que eu existia. Ele me congratulou por me juntar a cada átomo do universo. Até agora eu nunca tinha considerado um fato simples. Eu era. O barulho do tráfego do lado de fora da minha janela tinha parado. Tudo, o mundo todo, estava quieto, como se atraindo a atenção para este momento. Esta quietude não era apenas a ausência do som, era a quietude que me disse: eu sou a quietude que permite o som ser se me agradar. Era uma quietude que era uma presença, mas não era uma forma de vida. Eu sou, eu dou vida a tudo, eu dou vida a você. Compreendendo a profundidade que eu tinha criado, fui instantaneamente sobrepujado por uma grande onda de gratidão. Me senti honrado e santificado, privilegiado por existir. Mas isso não foi tudo. Venha a mim e eu irei lhe mostrar quem você realmente é. Eu não tinha a opção de resistir, porque o quarto à minha volta se encheu com uma ardente luz. Tudo queimava em milhões de átomos que caíam sobre mim como uma insuportável bênção. Por um momento meu corpo convulsionou em uma bênção estática, mas então jogado como uma roupa sem uso, e eu fiquei limpo e sem atributos em um inferno de alegria estática. Agora não resta nada do seu ser. Com essa percepção explodindo através de um reino infinito de ser, a alegria estática foi arrancada de mim também, e então não havia nada. Tudo o que permaneceu foi um oceano de clareza, um mar cósmico de pura inteligência, a essência do ser. Você não pode reter o que eu sou, ou quem você é, e nem pode compreender. Nós somos o mesmo, além da compreensão. Então tudo parou. Não há nada que possa descrever sobre o que eu havia tomado conhecimento. Não era nem bom nem mal, nem amor nem não amor. Não há uma emoção, sentimento ou pensamento que eu possa atribuir a isso. Era totalmente neutro, de uma claridade incomensurável. Esta é a verdade, nada além disso, nada a obter, nada a ganhar. Verdade, clara e sem atributos ou propostas além de ser. Nada mais é real. Durante o que me pareceram horas, fui jogado e retorcido através de incríveis perspectivas do ser. Com bilhões de nuances e aparências diferentes, todas elas provenientes da mesma fonte, fui sugado cada vez mais profundamente para uma glória insuportável e depois atirado para fora para me dizerem que toda glória é uma ilusão. Assumi as formas de uma diversidade infinita, espalhando-me para sempre pelos reinos longínquos da criação. Mas era apenas um sonho comparado com a luz clara que permanecia imóvel e sem paixão, abraçando e preenchendo todas as formas. E a cada momento eu percebia a quietude em tudo, pacífica, gentil, generosa e amorosa, e ainda assim incognoscível. A luz brilhante começou a suavizar-se. Deixou um brilho quente, extremamente reconfortante e tranquilizador. Nada parecido com a claridade brilhante que eu tinha experimentado antes. O meu quarto desceu à escuridão da luz brilhante do verão. Os átomos começaram a reconstruir o mundo à minha volta, incluindo o meu corpo. Eu estava de volta, mas não era eu que estava de volta. O outro eu,
que estava agarrado ao meu pequeno monte de carne, caiu no chão e chorou como uma criança pequena e indefesa. Eu pus-me ao lado dele. Tu estás bem, disse eu à criança deitada no chão e a chorar inconsolavelmente. Tudo vai ficar bem. Isso foi 2 anos antes da minha primeira experiência fora do corpo, mas a presença permaneceu comigo desde então, embora eu nunca a tenha sentido tão claramente como naquele dia. Pouco tempo depois, recomecei as minhas meditações, mais como homenagem e agradecimento do que para conseguir alguma coisa com ela. Por vezes, aparecia sem avisar e caminhava ao meu lado. Eu reconhecia, sem fazer barulho, e não o dizia a ninguém. Por vezes, estava no chão, ou na vegetação, ou na vedação de madeira por onde passava. Outras vezes era o grande comboio de metal pesado e a linha férrea ferrugenta. Partia sempre sem grande espetáculo, sabia que estava lá mesmo que não o pudesse ver. Não me atrevia a dar-lhe um nome porque era demasiado sutil, demasiado fugaz, e no entanto era tudo o que existia. Não me atrevia a pensar nisso para não o manchar. 2 anos depois, os acontecimentos fora do corpo aconteceram. Um acaso da natureza, nunca o objetivo da minha meditação. Um subproduto não essencial. Não utilizei nenhuma técnica para a separação porque não era esse o objetivo, mas fiquei fascinado, obcecado até. Era como se o destino me tivesse dado um grande livro de aventuras para ler. Eu tinha que explorar. Mas agora estava à deriva, sem saber para onde ir e nem o que fazer. Mas senti que as viagens fora do corpo eram uma plataforma a partir da qual eu podia viajar dentro de mim mesmo, para ganhar novos conhecimentos e compreensão, para alcançar novos níveis de consciência. Eu estava em território virgem e não sabia para onde me virar. Precisava de ajuda. Finalmente ela chegou. Encontro com o mestre, 18 de julho de 1977. Meditação cedo da manhã. Meditação matinal. Depois de ter trabalhado naquilo que descrevo como o estado de consciência de Gosma, um estado de transe semi-sonhador, carregado de imagens e visões pesadas, a minha mente começou a esvaziar-se abruptamente e entrei num estado de grande clareza. Estava completamente desligado do meu corpo e levantei-me para um céu azul e brilhante enquanto cantava o meu mantra. A força que me puxava cada vez mais para cima era uma estranha combinação de anseio e alegria que sentia ao subir para um céu celestial. Mas não durou muito. Por mais que tentasse, não conseguia subir acima de uma certa altura. A frustração fazia-me descer de novo ao chão, sentindo-me abandonado e indigno, excluído da perspectiva de ultrapassar os meus limites. Quando abandonei esses sentimentos negativos e voltei a concentrar-me no mantra, voltei a subir, mas comecei a afundar-me no chão com a minha concentração a vacilar. Num esforço final para ultrapassar as barreiras, gritei para o azul profundo acima de mim pedindo ajuda, agarrando-me desesperadamente ao meu mantra, mas dei por mim novamente a descer para a terra, solitário e desanimado. Confrontado com o ciclo interminável de subida e descida e admitindo as limitações de meu poder, tudo o que pude fazer no final foi render-me e abandonar a minha ambição e os meus desejos. Desci a terra como uma folha de seu ramo, até que finalmente aterrei suavemente no chão. Era o chão de uma floresta. Levantei-me e comecei a andar para descobrir onde estava e talvez uma maneira de sair dali. Cheguei a uma clareira e o instinto mandou-me parar. Dei por mim a olhar para o espaço de cerca de 3 metros à minha frente. De repente, no meio do ar, apareceram 4 estranhos objetos vermelhos. A princípio, não consegui identificar o que eram. Absurdamente, pensei que podiam ser meias, até que os vi tomar a forma de lanternas chinesas de seda ou de papel, formando um retângulo perfeito.
Este estranho espetáculo teve um efeito mágico sobre mim e fiquei a olhar para o quadrado com um fascínio. Havia uma presença que me impedia de retirar a minha atenção e durante algum tempo fiquei a olhar com curiosidade, perguntando-me que tipo de magia irá acontecer. De repente percebi que este ia ser um acontecimento muito especial e encontrar-me com uma grande pessoa, um mestre antigo e um homem sábio. Embora não o pudesse ver, ele já estava lá anunciando a sua chegada de forma invisível. Sentia uma presença poderosa. O meu coração começou a bater mais depressa e, com uma estranha mistura de alegria, medo e expectativa, olhei para o centro da Praça Mágica. As lanternas dissolveram-se no ar e, no seu lugar, observei o aparecimento gradual de uma figura enigmática, não de pé, como seria de esperar, mas apoiada casualmente no cotovelo, numa posição semi-sentada, com as mãos cruzadas sobre o estômago, um joelho dobrado e a outra perna estendida. Vestia um manto modesto, mas o seu rosto mostrava um caráter e um carisma que raramente tinha visto antes. Estava revestido de uma expressão habitual de humor e de boa disposição. Era de origem chinesa e sorria-me com alegria, totalmente à vontade. Reconheci-o. O conhecia desde sempre. Não, desde toda a eternidade. Senti a emoção de um reencontro há muito desejado. Finalmente, após anos de luta, à procura de ajuda para minha prática de yoga, ele tinha vindo responder à minha chamada. Senti-me impressionado, humilde e honrado ao mesmo tempo. Atirei-me para a frente do grande ser e toquei-lhe os pés. O mestre chinês riu-se e deu-me um leve pontapé. Consegues imaginar o quão ridículo ficarias se alguém passasse e te visse tocar os meus pés? Era um velho amigo. Quando falava comigo, as suas palavras estavam cheias de humor iluminado e de uma delicadeza maravilhosa. Não me lembro de tudo o que ele disse, mas cada palavra teve um efeito poderoso em mim, atingindo diretamente o âmago do meu ser. Enquanto eu estava ajoelhado à sua frente, ele dava-me pontapés suaves com seu pé descalço, sempre que queria enfatizar um ponto. Gradualmente, os seus pontapés assumiram um movimento circular mais regular no meu peito. Transformaram-se numa massagem rítmica à volta do meu coração. Cada vez que sentia a pressão, o meu coração ardia como se tivesse acendido uma fogueira. Os seus movimentos atiçavam as chamas até que eu mal podia suportar. O fogo espalhou-se por todo o meu corpo. Fui consumido por uma estranha combinação de prazer e de dor. Depois, inesperadamente, pelo canto do olho, vi Júlia aproximar-se de nós. A minha atenção para o que ele estava dizendo perdeu-se momentaneamente. A Júlia falou comigo, mas eu estava tentando perceber o que o mestre estava dizendo. Por isso pedi desculpas e pedi-lhe que repetisse o que tinha acabado de dizer. Ele piscou meu olho e riu-se. Distraíste facilmente com uma mulher bonita e te perdestes igualmente dentro de ti. E por isso perdes todas as coisas boas. Eu sabia que ele tinha razão. A falta de atenção era um dos meus maiores desafios. Senti-me envergonhado. Ele voltou a falar, mas o que disse é difícil de pôr em palavras. Enviou-me imagens como enigmas, e eu compreendi o significado simbólico instantaneamente, percebendo que as palavras nunca poderiam conter a riqueza de informações que esses símbolos poderiam conter. Uma imagem que me enviou com um largo sorriso continha 3 pedaços de bolo. É uma fatia de bolo, ouviu pensar em tom de brincadeira. Um pedaço estava inteiro, o segundo estava quase cortado e o terceiro estava cortado em 2 pedaços. Ao mesmo tempo, enviou-me uma imagem do Natal e despertou em mim a memória de uma expectativa quase infantil do Natal. Compreendi que os 3 pedaços de bolo representam 3 acontecimentos. O pedaço de bolo inteiro representava a antecipação de um grande acontecimento. O segundo pedaço, a vivência de um grande acontecimento. E o pedaço cortado, a passagem do acontecimento. Qual desses acontecimentos exigiria a sua maior atenção? Perguntou com um sorriso. Depois de alguma hesitação, apontei para o pedaço de bolo que estava cortado ao meio e respondi:
Se eu tratar todos os acontecimentos como se já tivessem passado, então nunca me apegarei a eles e serei sempre livre. O meu mestre acenou com a cabeça e riu-se, e depois fechou os olhos como se estivesse perdido em pensamentos profundos. Senti que o nosso reencontro tinha chegado ao fim. Senti que tinha estado com um amigo, um igual, alguém que não sonharia em assumir um papel superior, alguém com tanta modéstia e ausência de ego que todo o universo se apressou a preencher o espaço. A sua presença não era a de um homem, mas a presença do próprio infinito. Essa foi a maior lição que tirei do nosso encontro. Voltei a olhar para ele uma vez mais. Não mudou de posição nem por um momento. Com os olhos fechados, parecia estar em meditação profunda, talvez mesmo a dormir. A ideia me divertiu. Por um segundo lembrei-me dele como um velho amigo que tinha sido, e numa ligeira brincadeira gritei: "Ei, parece quase morto!" Meu amigo abriu os olhos e riu alto. "Vai embora!" gritou ele, e rimos os dois. "Nos vemos por aí." Com isso, voltei correndo para o meu corpo. Quando abri os olhos, estava caído para a frente com uma sensação de ardor no peito. A queima durou mais de 2 semanas. Sempre que eu pensava naquela reunião, ele explodia como se alguém tivesse incendiado meu coração. Ao mesmo tempo, eu era consumido por uma alegria estática que durava horas de cada vez. Um belo relato, não é mesmo? Eu gostei muito. Esse é o início da segunda parte do livro. Já estamos na metade do livro. E essa segunda parte, então, vai falar desses encontros dele com o mestre para ajudar ele a ir além daqueles problemas que vinha tendo, que ele não conseguia passar de uma determinada vibração. Então, ele começou a pensar que o mestre poderia ajudar ele, e esse grande amigo dele aparece agora para ajudar ele nos seus experimentos, nos seus estudos. Agora começa a ficar ainda mais interessante essa parte do livro. Acredito que todos irão gostar muito. Até o próximo vídeo, então. Paz profunda.